Amém, amém. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a vida de cada um dos meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 25. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. Verso 25 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus narradas por Mateus. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e Senhor da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste àqueles que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazer dessa forma. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Aqui Jesus, no contexto, ele está falando sobre a religião dos fariseus, que trazia um peso muito grande para o povo. O povo era herdeiro de uma religião legalista, uma religião pesada, um fardo gigante, difícil de carregar, e aquela aridez da religião tinha sugado do povo de Israel toda e qualquer alegria, toda e qualquer esperança em relação à sua comunhão com Deus. Ir ao templo era uma tarefa muito pesada. E é nesse contexto, então, que Jesus faz esse convite que nós lemos: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quando eu vejo esse convite de Jesus, não consegue sair da minha mente, de forma nenhuma. Eu imagino Jesus nos convidando aqui para um grande abraço. Imagina Jesus nos abraçando, né, dizendo: olha, venham a mim. Sinto aqui as batidas do meu coração, fiquem perto de mim, recebam um descanso para a sua alma. Talvez você tenha chegado aqui com a alma cansada, a alma cheia de peso, talvez por conta do pecado, por conta de escolhas erradas, por conta de uma religião pesada, por conta de uma série de coisas. Mas o convite de Jesus para você nessa noite é: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aprenda de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Ou seja, você encontra espaço em mim, você encontra consolo em mim, você encontra segurança em mim, você encontra alegria em mim. Que essa seja a nossa relação com Deus, irmãos. Que a nossa relação com Deus não seja árida, não seja pesada, não seja um fardo difícil de carregar, mas seja cheia de alegria. Porque o nosso Deus, ele é muito bom, ele é eterno, amoroso, ele é rápido em perdoar pecados, ele é misericordioso, ele nos conhece, nos aceita como nós somos. Que esse seja o nosso espírito enquanto nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse convite. O Senhor nos convida a irmos a Ti. Ó Senhor, eu intercedo pela vida de cada um dos meus irmãos que chegaram aqui nesta noite, talvez carregando um fardo tão pesado, Senhor, com a alma angustiada, com o coração dilacerado, com a mente confusa, Senhor, talvez com tantas incertezas. Ó Deus, que essa seja uma oportunidade de encontro, de abraço, uma oportunidade de aproximação contigo, Senhor.
Ó Deus, que haja perdão de pecados aqui nessa noite, que haja renovação de alegria, de esperança, que possamos, Jesus, te contemplar a tua beleza, mas, sobretudo, contemplar a tua hospitalidade, o teu aproximo, ó Deus, a tua presença que é tão gostosa, que é tão viva, Senhor, que possamos perceber, ó Deus, o teu abraço nessa noite. Faça isso, Deus, nós precisamos tanto perceber o teu cuidado. Faça isso, fala conosco. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto o irmão Eudes se aproxima para dar os avisos, eu só quero fazer uma convocação para a nossa Assembleia Ordinária, que acontecerá no primeiro domingo do mês de março. Então, nessa data, nós teremos, entre outras coisas importantes, a aprovação do nosso orçamento. Então, os irmãos estão convidados, primeiro domingo do mês de março, eu não estou sabendo aqui, acho que dá dia 4 de março, né? Nossa primeira Assembleia Ordinária de 2024. Boa noite, pessoal. O nosso acampamento acabou, gente. Então eu vou falar outra vez. O nosso acampamento acabou, gente. É o 2025, tá certo. O Thiago já está pilhado para 2025. Olha, e a gente já tem algumas inscrições aí, ó, não é? Olha lá, ó. 3 inscrições ali. Mais 2 inscrições ali. 3, né? Nessa casa aí são 3 inscrições. Já vão começar bombando. 4, mais 4 ali. Ó. Nossa, esse vai bombar, hein? Vai bombar, vai ser bênção demais. Gente, você que não foi, perdeu, foi bênção demais. A gente vai programar, a gente vai fazer um videozinho depois e mostrar para vocês, dar aquele gostinho de como Deus esteve presente entre nós, né? As nossas comunicações são aquelas costumeiras, lembrando, e a gente precisa enfatizar o nosso grupo de oração. Nós estamos precisando de mais gente orando com a gente. Mais gente. O pastor tem testemunhado das bênçãos que nós temos recebido, que ele particularmente recebeu lá no acampamento, ele contou para a gente, uma bênção especial que ele recebeu enquanto nossas irmãs estavam orando por ele. Então, a gente precisa colocar em prática. Esse foi o grande desafio, né? Vocês que não foram no acampamento, vocês vão ouvir algumas frases aí, vão ter que demorar um pouquinho para entender, né? Mas o pastor Pedro, o pastor Tiago, Laiara, todos nos abençoaram com a palavra de Deus, especialmente na direção que Deus deu ao pastor Pedro. Então, fique por dentro e participe com a gente desse grupo de oração, tá certo? E olha que eu estou falando, gente, vocês estão falando com alguém que também tem dificuldade para participar. Mas eu me esforço, eu estou me sentindo na autoridade de falar com vocês porque eu me esforço. Às vezes 10 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes eu não consigo, mas eu estou me esforçando e gostaria de que você também se esforçasse para participar desse tempo de oração. Toda quarta-feira é online, nós estamos com um desafio, quem sabe Deus nos dá a graça de trazer isso para o presencial, a gente está com esse desafio também, e tantos outros desafios, tá certo? A nossa cesta voltou, tá vendo? Ela está ali, sempre para acolher os alimentos que a gente pode trazer, alimentos não perecíveis, sempre que você lembrar, traz. Isso é importante, tem muita gente que precisa e a gente reparte tudo aquilo que recebe, tá certo? Tem um outro aviso especial também que Viviane vai dar para a gente, está começando um curso novo agora, não é, Viviane? Vem cá. Viviane, porque ela vai falar com mais propriedade. Obrigada. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar todas as mulheres que ainda não participaram do curso Verdadeira Feminilidade. A gente vai começar a próxima turma no dia 3 de março, que é o próximo domingo, pastor, dia 3, que é o primeiro domingo de março. E esse vai ter uma novidade, porque ele vai ser às 18 horas. Então, aquelas mulheres que tinham dificuldade de participar pela manhã, a gente fez várias turmas pela manhã e algumas tinham realmente essa dificuldade. E agora, como vai ser às 18 horas, e provavelmente vai ser a última turma, porque a gente já quer começar com outros cursos, temos outros planos, tanto para as mulheres quanto para os homens, para os casais. Então, se você não teve oportunidade ainda,
por favor, me procure e vai ser uma alegria enorme tê-las conosco. Obrigado, Viviane. E aí? Vamos nessa, né? Esse ano vai ser um ano de muitas atividades, sempre visando cumprir essa visão que Deus tem nos dado da igreja sustentável. E pensando nisso também, hoje pela manhã nós recebemos 2 pessoas novas como membros, né? Eu queria que o Otávio viesse aqui na frente só para apresentar para aqueles que não vêm no culto de manhã. Hoje, né? Isso vai mudar, porque os de noite vão começar a vir de manhã, os de manhã vir à noite, né, pastor? Mas Otávio, nosso irmão querido, aceitou um desafio do Senhor de nos liderar na área do ministério de música da igreja, de arte, de culto. Então, ele vai ser o nosso ministro de música. Já tudo definido, nós definimos isso hoje de manhã, tá bem? Está chegando ele e a Juliane. Acertei? Juliane, eu vou conseguir. Então, e a gente quer que vocês o recebam com muito carinho e com muita oração, porque ele vai precisar disso para a gente caminhar e crescer junto, tá bem? Muito obrigado, Otávio. É só para vocês conhecerem aqueles que não vêm de manhã, né? E vão passar a vir, né? Não é isso? Não é isso, Carol? Esse é o nosso grande desafio. E um último aviso é que esse ano também a gente começa com uma série de encontros do Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja. E nós já vamos começar esse sábado. Esse sábado, então, todos os jovens e adolescentes estão convocados para estar aqui às 17 horas. Nós temos um preletor para lá especial, nosso irmão Pedrinho, não é? Aquele sujeito bonito, simpático que está ali atrás, vai trazer uma palavra de Deus para a gente. E se a palavra não for tão boa, o sanduíche vai ser. A gente vai. Estou brincando, Pedrinho. Vai ser benção, sim, porque o Pedrinho sempre nos abençoa. E a gente vai ter. Também a gente vai comer um sanduíche artesanal muito bom. O Lucas está nos ajudando nisso aí. O Lucas é um gourmet, perito. Vai fazer uma cebola caramelizada maravilhosa para a gente. Sinto muito para vocês adultos que não poderão participar, conosco os jovens, tá certo? Tá certo? Então, pais, por favor, tragam os meninos para cá, facilita aí. Se precisar de ajuda, a gente vai na casa de vocês buscá-los, ok? Mas sábado às 17 horas, então, aqui. E a gente começa todo último sábado do mês. Nós acertamos isso hoje de manhã, nós teremos um encontro aqui na igreja. Esse sábado será às 17 horas. A partir de março, às 19 horas. A gente vai ter uma palavra boa, muita música boa, nós vamos ter muita arte e a gente vai comer junto também, porque a gente gosta disso, tá certo? Então, todos os jovens... Vamos louvar ao Senhor? Hoje nós estamos com o Renato e sua equipe. E os meninos estão vindo, enquanto eles estão vindo, tá vendo? Não precisa nem de chamar para ficar de pé. Alguns já ficaram, então vamos todos ficar de pé para a gente louvar o Senhor com muita alegria. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Amém. Esse é o momento em que nós estamos aqui para adorar, bendizer o nome do Senhor, ao único que é digno de toda honra, louvor, glória, adoração e exaltação. Eu queria ler o versículo, Salmo 103, versículo 1, 2 e 3, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Esse é o Deus que nós vamos adorar nesta noite. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Louve ao Senhor nessa noite, Ele está entre nós. Pai, eu amo sua presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, a sua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, a tua majestade é real, tua voz ecoa em meu. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O Senhor quer nos levar ao mais fundo dele. Nós aprendemos muito nesse acampamento. O Senhor quer nos tirar da superfície. Ele quer que nós estejamos a cada dia mais fundo. E esse Deus que nós amamos e servimos, Ele tem poder para salvar. No momento em que nós ministramos essa música, os irmãos têm a oportunidade de trazer ao altar os dízimos e as ofertas. Lembrando que o gasofilácio maior é da igreja e o menor é das missões. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Em Cristo passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. E esse mesmo Deus que venceu a morte por mim e por você, um dia Ele vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui,
nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Obrigado, Jesus, pela tua doce presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente aqui. E nós temos a esperança que um dia vamos voltar para casa. Temos a convicção que o Senhor vem nos buscar. Alimente essa esperança em nosso coração a cada dia, para que permaneçamos firmes em Ti, tendo o Senhor como alvo da nossa vida, Pai. Continue abençoando a nossa vida, fale conosco através da palavra. Abençoe cada irmão que dizimou e ofertou. O Senhor continue, ó Deus, nos abençoando para a Tua própria glória. E oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos e todas, que a paz de Cristo inunde nosso coração, amém. Ô Eudes,
você poderia, por gentileza, desligar esse negócio aqui? Ele costuma tirar a atenção, o pastor Pedro de vez em quando pede isso. É o cabelo, atrapalha o cabelo, é verdade. Eu esqueci, eu sempre tenho que ter uma piadinha. A gente vai para acampamento, o pessoal acha que, né? O pessoal acha que volta com as intimidades assim. Mas eu quero dizer, obrigado, viu, Rony? Quero dizer para os irmãos que eu fui muito abençoado nesse acampamento. Eu aprendi muito, relacionei muito, sabe? Eu voltei com algumas marcas desse acampamento, especialmente de descer naquela lona com o Gabriel. Vi que alguns irmãos fizeram alguns registros, né, para ficar para a posteridade, mas foi muito divertido. Foi muito divertido. Foi bom demais, foi? O pessoal comeu muito. Mas eu tenho certeza que nós abrimos e fechamos muitas gavetas. E a gente teve a oportunidade de se conhecer mais, né? Ficar no quarto com outras pessoas que a gente não conhece. Gabriel acordou cedinho e quis imitar um galo lá, e dando um cocoricocó lá, 6 horas, 6h30 para acordar todo mundo. Né? Então, são os desafios. A gente conhece as pessoas no acampamento, mas eu conheci muito também a irmã Vilminha e outras irmãs, numa experiência diferente, né? Vilminha é uma grande motorista. Cadê o Juan? Ô, Juan, cadê o Juan? Juan, sua mãe é fera, Juan. Sua mãe é fera. Vinha aquelas carretonas assim, e a Vilminha, não, pastor, está muito lento, vai dar tempo. Passava assim. E aí o pastor Pedro tinha me convidado para pregar, o tema é Vem, Senhor Jesus. Pastor Pedro, se o senhor tivesse falado antes esse tema, tá? Vem, Senhor Jesus. Brincadeira, Vilminha? Não podia perder essa oportunidade. Eu admiro muito, né? Vilminha foi ótimo. Vinha aquelas carretonas, a Vilminha não se intimidava, rapaz. Benção, Vilminha. Ouvi dizer que a Vilminha dirige caminhão. Então, me senti cuidado assim pelas irmãs. Gente, é muito legal você ser cuidado pelos irmãos da igreja. Então, foi uma experiência muito legal. Eu de homem, 4 irmãs do grupo de oração lá. Rapaz, Deus guardou. E foi muito bom. A gente conversou muito. Nós vamos iniciar então uma série de mensagens, né, pastor? Hoje já iniciamos, vamos iniciar hoje com o tema Vem, Senhor Jesus. Ele vem, o tema, Ele vem. E eu queria ler com os irmãos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, o capítulo 5, nós vamos ler até o verso 11. Na verdade, só até o verso 11. Depois vamos ler talvez alguns outros versículos. Eu gosto muito do 16 ao 19, a gente aproveita para lê-los também. Mas, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, primeiro verso, nós vamos ler primeiramente a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 diz: Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para percebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele.
Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos ler mais um pouquinho. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenhamos consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês também, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes uns para com os outros, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal, e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos fala nessa noite. Que o Senhor possa nos despertar, nos abençoar e nos ajudar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na Bíblia há um clamor pela segunda vinda de Jesus, porque Ele vem. E é o próprio Cristo que declara: eis que venho sem demora, diz o livro do Apocalipse. Também, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o nosso Senhor Jesus assentado no trono, também lá em Apocalipse 21, que diz: estou fazendo novas todas as coisas. E também um dos belos textos do Apocalipse, né, que relaciona a volta de Cristo com o casamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos falar aqui nesse tema, sobre vem, Senhor Jesus, sobre Ele vem, sobre um aspecto que é muitas vezes ignorado pela igreja, que é a segunda vinda, que é a questão dessa presença de Cristo em nós, hoje aqui, mas também futura. A segunda vinda, ela pode ser compreendida como, literalmente, uma vinda, uma presença, o que nós chamamos de parousia, a palavra grega para isso. Ela também é uma epifania, uma espécie de manifestação, que também é presença, e ela é também uma revelação. Irmão, nós temos que reaprender a interpretar o livro do Apocalipse. Como que se fala o livro do Apocalipse em inglês? Revelation, não é Apocalipse. Na língua grega nós temos Apocalipsos, que a ideia aqui do Apocalipse não é a ideia de fim, mas uma ideia de início, uma ideia de continuidade, uma ideia de revelação, uma ideia de manifestação. Isso tem que ficar claro para nós. O fato de ser o último livro da Bíblia não quer dizer que é o fim de tudo, que o mundo vai acabar com fogo pegando em todo mundo. Lembra daquele filme, como é que chama? Chamados... Deixados para trás? Pois é, não é nessa perspectiva que eu quero trazer para os irmãos hoje não, tá? Eu quero trazer para os irmãos uma perspectiva do Apocalipse quanto esperança, enquanto vida, porque no fim está Deus. Então nós temos que começar a repensar a Escritura, de ler a Escritura como poesia, como alegria, e não simplesmente como sofrimento, tristeza e desgraça. Então, a palavra de Cristo é uma palavra que tem que ser doce. Os primeiros cristãos, eles resumiam isso com uma palavra muito especial sobre essa presença de Cristo, que é a palavra Maranata. E a palavra Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus, vem sem demora, vem logo. E é uma transcrição, uma transliteração da igreja antiga, que tem essa ideia: o nosso Senhor vem. É uma oração que nos ensina que o Cristo que reparte o pão é também aquele que vem nos buscar. Então nós não podemos estar distantes desse que vem sem demora. A igreja de Tessalônica,
que lemos aqui, ela se iniciou na segunda viagem de Paulo, Atos 17. Ela era composta por judeus, gregos e por mulheres nobres, pessoas nobres, muitos que vinham de um paganismo gentil. E na primeira carta, os irmãos, eles estão desconsolados por conta do falecimento dos seus entes queridos. Viviam tempos de guerra, era tudo muito difícil. Alguns andavam ansiosos, como no capítulo 4, verso 14, desordenados, sentiam-se tentados a voltar para os vícios pagãos. Por quê? Muita gente pensa que o fato de assumir o cristianismo, de ter a vida em Cristo em nós, que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, que você vai ser próspero, que você é filho do rei, você vai ter tudo que o rei te dá. Mas não é assim. Não é assim. Porque o que Deus está nos chamando é para a cruz. A ideia da ceia é um convite ao sacrifício, à entrega, à cruz. Deus não está nos chamando, irmãos, à prosperidade financeira. A Escritura nos chama para uma vida de cruz, com prosperidade ou sem prosperidade, estando dormindo ou estando acordados, como diz aqui no texto que lemos. Então, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, e Paulo exorta para que eles pudessem permanecer firmes na fé, na pureza, no zelo pelo trabalho, no zelo de uma vida cotidiana que funcionasse, que acontecesse, mas sendo sempre exortados à vigilância. Na segunda carta, Paulo, ele louva o desenvolvimento daqueles irmãos. Agora, os irmãos tessalonicenses e nós temos algo muito em comum: esperamos a vinda do Senhor. E a pergunta que eu tenho para você é: Cristo já veio no seu coração? Já veio na sua vida? Ou você está esperando o céu abrir e descer uma pessoa num cavalo branco, com uma espada na mão e na sua coxa escrito salvação, para cantar? E ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Eu já toquei muito essa música. Vamos conversar, que ela é muito boa de tocar. Mas é o Cristo que nós estamos falando aqui, não é o Cristo que vem para trazer fogo na vida da gente, não. O fogo que ele traz é o fogo do Espírito, é alegria, é perspectiva, é saber que em tempos de luta, em tempos de dificuldade, nós temos uma esperança que não se apaga. Irmãos, nós temos que deixar de lado essa interpretação da Escritura, muito sem sentido, muito sem pé, sem cabeça, muito para nos atemorizar, que você vai para o inferno se você não for assim, e pensar que a graça de Cristo, ela é maior, ela é vida, ela é bênção. Então eu pergunto, qual que é o significado para você hoje do vem, Senhor Jesus? Como que você espera que Ele venha? Então, os versos 1 a 3, ele tem um tom muito profético. Aí eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, que o dia do Senhor vem. Certamente, em algum momento da sua vida, você já perguntou a si mesmo, ou alguém já te perguntou o seguinte: quando será o fim do mundo? Tem gente que falou que era no ano 2000. Lembra? Na virada do ano. Tem gente que falou que era um dia desse aí, com as teorias do Nostradamus. Mas, na verdade, nós não sabemos. Os irmãos de Tessalônica não estavam em seus dias melhores. Eles esperavam uma volta iminente de Cristo para libertá-los do seu sofrimento, da sua perseguição. O dia do Senhor, como aprendemos aqui na EBD ano passado, e esse ano vamos continuar, no Antigo Testamento é uma ideia do Messias que vem, ou de uma intervenção divina que age sobre a história e virá com salvação e com julgamento. Por exemplo, o profeta Sofonias, que ainda vamos estudar, diz aqui: está perto o grande dia do Senhor, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Mas o Novo Testamento, ele suplanta essas ideias, para dizer que o dia do Senhor refere-se à segunda vinda. É quando Cristo vem para nos buscar. Esse é o grande dia do Senhor. Os tessalonicenses aguardavam esse dia e o apóstolo nos orienta. Olha, os orienta. Como vocês já sabem, olha o verso 1 do capítulo 5. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe como. Ninguém sabe de onde ele vai vir.
se é do Oriente, se é do Ocidente, se é num cavalo, se não é, se vai vir voando sobre as nuvens, ninguém sabe. E às vezes a gente fica só nessa contemplação assim do dia do Senhor, mas esquecemos que a nossa vida diária tem que ser o dia do Senhor presente na nossa vida, nas nossas ações. É isso que acontecia. Os Tessalonicenses esperavam essa volta repentina, e nós esperamos de alguma forma também essa vinda do Senhor. Eu contei para os irmãos uma vez, quando eu era criança, sou muito ruim de bola, muito ruim mesmo, e meus colegas me colocaram para jogar no time titular. Eu era guarda-mirim, me colocaram no time titular, e era um dia do culto da igreja. E eu falei assim, eu vou. Aí meu pai levantou, você vai na igreja? Não, eu falei, não vou não, pai, hoje eu vou jogar bola com meus colegas. Eu devia ter uns 8 anos, 9, pai, pode ir. Eu falei, legal, meu pai não, né, pode ir. Aí ele voltou no quarto e disse assim, você pode ir, mas se Jesus voltar hoje, e você foi encontrado jogando bola, já pensou nisso? Eu repensei, meu colega foi lá me chamar, Tiago, eu não vou não, eu vou na igreja. Eu confesso que eu fui com um certo medo, né? Cantei os hinos lá e tudo, mas meu pai estava me ensinando um princípio muito importante, que o nosso prazer primeiro tem que estar na lei do Senhor. E aquele dia foi importante, porque se ele não tivesse falado aquilo, talvez eu fosse outras vezes. Talvez eu me esquecesse, né, dessa lei do Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui? Que é certo, nós não sabemos nem um dia, nós não sabemos nem a hora. Mas de que se importa? Se nós podemos experimentar essa vida de Cristo presente hoje, se a orientação da Escritura é que sejamos vigilantes. A teologia cristã, ela tem uma frase para explicar isso: já, mas ainda não. Eu adoro essa frase. O já, no sentido de que nós já temos a presença de Cristo na nossa vida, mas o ainda não é que não temos plenamente. Paulo, Silvano e Timóteo, aqui em Tessalonicenses, na primeira carta, eles ensinam isso aos irmãos. Irmãos, para dizer que é tempo de arrependimento, é um tempo que Deus nos chama. Não fique iludido que você vai ficar esperando 1000 anos depois para vir, que 1000 anos vai tirar a Bíblia. Gente, isso é uma coisa que é uma interpretação, que é um olhar, mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte: viva o seu dia como se Cristo estivesse voltando agora. Seja vigilante. Seja vigilante, não perca essa oportunidade. Então, em segundo lugar, eu chamo a atenção para os irmãos que é necessário sermos vigilantes. Olha a palavra que o apóstolo nos diz: não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios. Essa é a orientação. A ideia de vigiar aqui é interessante, vem do verbo grego gregório, que tem a ideia de estar vigilante, estar alerta, estar vivo. O Salmo 121 nos diz que não dormirá aquele que te guarda. As versões mais clássicas: não dormita nem tosqueneja aquele que te guarda. O Senhor não dorme, Ele que nos guarda. No Getsemane, Jesus ora amargamente para saber a vontade do Pai, e a vontade era a cruz, e o que os discípulos fazem? Dormem. Irmãos, se os discípulos dormem, imagina a gente. Pensa comigo. Eles não estavam vigiando. Nós dormimos porque estamos satisfeitos demais. Quando você come muito, está muito satisfeito, você dorme. Estamos cansados demais. Ou estamos demasiadamente preguiçosos com a nossa espiritualidade. Gosto muito da frase do grande Guimarães Rosa, que dizia que o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. Existe, irmãos, dentro de nós uma fome, um despertar para as coisas que a gente faz. E se você está dormindo demais no ponto, é porque alguma coisa está errada. Talvez você está dormindo em relação ao seu trabalho, em relação aos seus estudos, em relação à sua família, em relação à sua espiritualidade. Mas o Senhor aqui está nos chamando para nós acordarmos desse torpor, porque nós não somos os filhos da noite. A carta aos Tessalonicenses nos direciona com 3 imperativos muito interessantes: não durmamos, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, vigiemos
e sejamos sóbrios. A ideia de dormir aqui está próxima a estar morto. A ideia de vigiar, de estar vivo. E a ideia de ser sóbrio é de ser uma pessoa equilibrada, de ter autocontrole. Filho da luz tem que ter autocontrole. Então não adianta você ficar na janela esperando, igual a namoradeira. Já viram namoradeira na janela assim, aquela mineira? Esperando o Cristo voltar e não ser sóbrio com seu irmão, por exemplo. E de não ter autocontrole na sua vida. E de sair por aí ferindo as pessoas. Se o Cristo vier naquela vibe lá do deixados para trás, e você tiver um comportamento assim, me desculpe, meu irmão, você vai ficar. Ok? Inclusive naquele filme, quem sobe tem que ser muito puro. Tem que ter muito menos pecado. Desculpa dizer aos irmãos, mas quando eu vejo aquele negócio, eu prefiro Crônicas de Nárnia, eu acho que é mais real. Você pensar daquele jeito, do que pensar assim. Você tem que ser puro demais para pensar aquilo ali. E na verdade nós somos pecadores, sabe? Mas o Espírito de Deus habita em nós. Tem um jogo de palavras muito bonito, que a gente não consegue perceber em português. Não durmamos, figuradamente, a ideia de nós não estarmos mortos, porque nós somos filhos da luz. E os filhos da luz... ruiói, fotós, a palavra fotós, de onde vem foto, a ideia de luz, né? Os filhos da luz, eles estão vivos, despertos, vigilantes, estão sempre alerta. Os filhos da luz também são sóbrios, equilibrados, têm autocontrole. Então, na língua grega, tem um destaque sonoro que é nefo, que é sábio, e necros, que é mortos. Nós não somos necros, de onde vem necrotério. Nós não somos necros, nós somos sófos, nós somos sóbrios, sábios. Nós não estamos vivendo nessa ideia da noite, núctus, a palavra utilizada, mas nós somos fotos, filhos da luz. Nós estávamos mortos, necros, nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Aquele que vem é o que nos vivifica também. Aquele que parte o pão é o que nos vivifica. Então, os irmãos de Tessalônica, eles precisavam, assim como nós hoje, estar despertos para não cair nos maus hábitos, nos delitos, nos pecados que andávamos antes da esperança de Cristo. Então, aí a ideia é o seguinte, ok, como permanecer vigilantes em tempo de provação? Como permanecer vigilante quando tudo dá errado? Quando permanecer vigilante quando a vida está por um fio? O texto nos responde. Verso 8, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete, a esperança da salvação. A gente pega a armadura da fé e pensa num soldado romano, achando que vai para a guerra cortar a cabeça das pessoas. Mas aqui, pensa bem, o capacete é a esperança. A couraça é a fé e o amor. O que nos é muito familiar, que são as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor, como lemos em 1 Coríntios. Então, para vencer aquilo que é mal, que nos tira a paz, nós precisamos de fé, precisamos de esperança, precisamos de amor. Quanto mais sóbrios e mais vigilantes, mais aprenderemos dessas virtudes. E quanto mais essas virtudes fizerem morada e se tornarem uma prática na nossa vida, mais nós compreenderemos o que é dizer, vem Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que o vem Senhor Jesus tem uma questão ética por detrás também, sabe? Tem uma questão do ragu por detrás, sabe, pastor? Dizer que ele vem. Então não é só ficar esperando, é esperar com sobriedade, é esperar com esperança, é esperar servindo o irmão, é esperar respeitando o irmão, é esperar reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida, é esperar amando a criação, é esperar com alegria, mesmo em tempos de guerra. Eu disse para os irmãos que eu tenho uma visão diferente do Apocalipse, né? Por fim, quero dizer para os irmãos também que faz parte da missão cristã a consolação e a edificação no amor. Então, quem espera por Cristo também vive nessa maneira, porque Deus não, versos 9 e 10, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus,
que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, esse verso ele é muito profundo. Porque o Cristo que nos chama, olha que bonito, quer vigiemos, quer durmamos, Ele nos busca. É um amor transbordante, é isso que a gente chama de graça. Quer vigiemos, quer durmamos, que possamos viver em união com Ele. Aqui está dizendo o seguinte: tem irmão que tem a vida cristã preguiçosa, mas o Cristo vem para ele também. Mas você não precisa ficar preguiçoso na sua vida cristã. Há nesses versos uma sensibilidade muito grande. A palavra destinou, que a ideia de destinar, de apontar, é uma palavra mais suave do que o predestinou de Romanos. Porque lá em Romanos tem a ideia de decidir previamente. Aqui tem a ideia de apontar. Tem um olhar diferente, ou seja, a cruz nos destina à graça, a cruz nos aponta para a graça, a cruz nos leva para a graça. E é por isso que nós podemos declarar com confiança: vem, Senhor Jesus. É por isso que podemos declarar com confiança que Ele vem, não por medo do inferno, mas pelo amor da cruz, que Paulo dizia que ela nos constrange, que a cruz nos constrange, que esse evangelho nos constrange, porque a cruz é o lugar que Deus escolheu, irmãos, para se encontrar conosco. Deus nos leva a lugares inesperados, e a cruz é esse lugar. Então a nossa missão cristã de amor é consolar e edificar. O verso 11 diz: continuem consolando e edificando, como vocês estão fazendo. Então os irmãos de Tessalônica estavam também assim, sofrendo, passando por dificuldade, mas estavam se consolando e se edificando, esperando a volta do Senhor. Mas aquela volta do ainda não, porque já é presente na nossa vida. Irmão, nós temos que sair daqui hoje sabendo o seguinte: uma vez que eu professo que eu amo Cristo, eu tenho essa presença de Cristo na minha vida. Ou eu não sou cristão. Aí eu vou falar igual o pastor Pedro lá no acampamento. Se você não pensa assim, você pode trocar de religião. Se a gente não assume essa presença de Cristo na vida da gente, sabe? A igreja precisa de assumir a presença de Cristo na vida dela, irmãos. A gente não tem que viver uma vida derrotada, não. É uma vida com Cristo. É uma vida com Cristo. É uma vida que isso transborda na nossa vida. Como estás fazendo, consolando e edificando. Então, os tessalonicenses passaram de pessoas que simplesmente esperavam para pessoas que esperavam de maneira alerta, que esperavam despertos, que estavam consolando e edificando a comunidade. Aí, nesse caso, o que nós aprendemos? Quando nós, por conta do amor de Cristo, por conta dessa escatologia presente, né, desse apocalipse presente, dessa revelação presente, desse já na nossa vida, irmãos, nós só podemos viver esse ragu que nós falamos aqui, se tivermos esse Cristo na nossa vida, senão não tem jeito não. E quando aprendemos isso, nós aprendemos também a viver em paz uns com os outros, a admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser pacientes para com todos, regozijar sempre, orar sem cessar, dar graça em todas as circunstâncias, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, reter tudo que é bom, abster-se do mal. Disso nós aprendemos que o fruto de nossa salvação e da expectativa da vinda de Cristo é praticada por meio do serviço e da entrega generosa que fazemos aos nossos irmãos. Então, o vem, Senhor Jesus, é o clamor da igreja, que é marcada e que vive pela cruz. Como no Salmo 23, em muitas ocasiões, pastor e ovelha têm que passar no vale da sombra da morte para chegar nos pastos verdejantes. Mas em todo esse momento, o Senhor está conosco. Irmãos, nós precisamos nos consolar mais. Nós precisamos nos edificar mais, nos amar mais. Somente assim, aqui juntos, enquanto igreja, enquanto filhos da luz, nós podemos declarar com toda a nossa alma que Ele vem. Que Maranata, que Ele vem, que Ele está conosco. Eu queria finalizar aqui, irmãos, com a esperança de que Deus nos ama de uma maneira que coloque em nós essa expectativa. Mas nós não podemos continuar a estar mortos, a dormir, simplesmente. Aqui o texto fala que Cristo chama quem está vivo e quem está morto. O texto é forte.
Porque o Cristo que nos chama, Ele nos chama de verdade. Nós precisamos, irmãos, acordar da nossa ignorância, da nossa arrogância, do nosso desejo, às vezes, de querer machucar o outro, maltratar o outro. Talvez isso não é muito bem expresso no Deixados para Trás, que os que vão reinar com Cristo são aqueles que amam, que respeitam, que cuidam. Não é simplesmente ir à igreja e fazer as obrigações religiosas, é muito mais que isso. É uma vida que tem um propósito de servir o outro o tempo todo. Por onde você passar, as pessoas olharem para você e verem a marca de Cristo. Então, nesse momento da sua vida, hoje, a pergunta que eu quero deixar, mais uma vez, é como falamos no início, é como você tem esperado Cristo na sua vida. Eu queria orar por você. Talvez você o espera sem saber porquê. Talvez você o espera com algum tipo de esperança. Talvez você não o espera ainda. Mas eu quero dizer para você que a gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem quando. Mas uma certeza permeia o nosso coração, que Ele vem. Mas que Ele também já veio no nosso coração. E nos arrebatou, como cantamos aqui. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, para que enquanto igreja, nós possamos proclamar que Ele vem, mas nós possamos entender que Ele está presente em nossa vida, que Ele nos ama, que Ele nos marca, mesmo pecadores como somos, Ele está presente, Ele não nos deixa, Ele nos habita, Ele nos possui. Não estava conversando aquele dia? É o Deus que nos possui. Por isso sua vida não pode ser uma vida mais ou menos. Sua vida cristã tem que ser uma vida autêntica. E o que precisa de mudar, que o Senhor possa tratar no nosso coração, na nossa igreja. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós nesse momento nos entregamos a Ti. Assim como os irmãos de Tessalônica, nós estamos clamando ao Senhor por sobriedade, por esperança, que possamos agir, Senhor, como filhos da luz. Sabemos que o Senhor nos chama, estejamos na luz ou nas trevas, o Senhor nos chama, porque o Senhor é o Deus que nos busca. Não somos nós simplesmente que Te buscamos, mas é o Senhor que nos busca, porque a cruz nos destina até o Senhor. Que nessa noite o Senhor fale nos nossos corações, que tenhamos uma vida cristã santa, pia, mas que também tenhamos uma vida reta, eticamente, nas nossas relações, sempre dizendo a verdade, tratando os irmãos com respeito, sabendo ouvir, sabendo falar, sendo assertivos uns com os outros, admoestando os fracos, consolando os que estão feridos, trazendo, Senhor, alegria para aqueles que estão com dificuldade, sendo generosos, que possamos praticar isso na nossa vida cristã, que o Senhor possa, que Teu amor possa inundar o nosso coração. Senhor, nesse momento aqui eu gostaria de orar, pedindo o Teu consolo para a vida do pastor Levi, da irmã Evane que perdeu a mãe esse final de semana, essa semana. Deus, que o Senhor possa trazer consolo para aquela família. Esses irmãos que nós amamos tanto, o Senhor sabe de todas as coisas, em Tuas mãos está o poder da vida e da morte, e o Senhor já veio para a irmã Edna, que o Senhor também possa trazer o consolo, que o Senhor possa vir nos nossos corações, nos dê uma semana cheia de graça, abençoada, e que a graça do Senhor, nosso Deus, as doces consolações do Espírito, e que o amor de Deus, aquele que diz, eis que venho sem demora, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Pastor Pedro, o senhor fez o café, pastor? Fez café? Teve um dia no acampamento que eu vi um café lá que parecia com o café que o senhor faz, senti um gosto parecido com aquele que o senhor faz. Irmãos, não vá embora sem antes dar um abraço na pessoa que está do seu lado, que agora passou a pandemia, a gente pode abraçar, né? Dá um abraço, irmão, que está do seu lado, deseja uma semente semana para ele, ora por ele essa semana, né? Que Deus possa
continuar abençoando a nossa vida. Amém?